Graça e paz, galera. Uma boa noite a todos. Feliz mais uma vez por estar aqui no nosso segundo episódio do IATR Convida. Muito feliz. Hoje aqui comigo está a nossa produção com o João e o nosso Queco. Está aqui conosco. O pessoal aqui que deu um talento aqui na sala, nosso amigo maestro, o Ronaldo e o Boca de Lontra, o Lucas. Hoje está uma pessoa aqui muito querida, um amigo, que ele vai contar uma história de superação e eu tenho certeza que você vai sair desse bate-papo muito impactado, tá bom? Antes de nós começarmos aqui, eu quero lembrar para você que se você não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreva e ative os sininhos das notificações, tá bom? E fique ligado em tudo que irá acontecer nesses próximos dias aqui na nossa igreja IATR, legal? Só lembrando aqui que esse final de semana agora nós iremos iniciar o nosso Arraial Gospel e você não pode ficar de fora dessa festa, dessa brincadeira, desse momento em comunhão que nós iremos ter com os nossos irmãos, tá bom? Lembrando a vocês que também nós iremos fazer a quadrilha, e vai ser top a quadrilha de dança, tá? Não vai pensar que é a quadrilha de crime organizado não, galera, pelo amor de Deus. Não vai falar, ó, a igreja tá fazendo quadrilha aí, tá bom? Alguns recados aqui, nós amanhã nós teremos atividades da Associação ATR. Ô, João, você pode colocar o folder da associação aí? Dá tempo? Rapidinho? Se você não conhece a Associação ATR, entre lá no Instagram, Associação ATR, Associação Tempo de Restauração, tá bom? Nós temos trabalhos com música, nós temos atendimento com profissionais de psicologia. E nessa última semana nós fizemos um mutirão aqui na comunidade, nós distribuímos 100 cestas básicas para as famílias aqui da comunidade. A nossa igreja tem um trabalho muito top, um trabalho social e humano. Nós não apenas cuidamos da parte espiritual, mas também cuidamos da parte humana. A nossa igreja também faz um pouco, tenta suprir um pouco daquilo que o Estado não consegue suprir para a comunidade, tá bom? Então, se você tem curiosidade de saber um pouco da nossa associação, entre lá no Instagram, ATR Associação Tempo de Restauração, tá bom? Lembrando que quarta-feira também nós teremos a nossa quarta profética. A quarta sobrenatural, nós temos vivido aqui cultos extraordinários na presença do Senhor, tá bom? E final de semana nós teremos aqui o nosso arraial, tá bom? Que vai ser sexta, sábado e domingo. Lembrando que no domingo o culto vai começar no horário normal, mas vai terminar um pouquinho mais cedo para a gente curtir o arraial, tá bom? Nós estamos no projeto do Templo Próprio. E se você tem a vontade, o desejo de nos ajudar nesse propósito, nesta obra, procure a nossa pastora Liliana, tá bom? Ela vai ter todas as informações para você. E lembrando aqui que se você entrar como um dos sócios, uma das pessoas que irá entrar com oferta, você tem direito de colocar o nome, aliás, a foto da sua família no mural da igreja. Vai ter um grupo VIP que nós iremos orar pela sua vida, tá bom? E que Deus abençoe a cada um de vocês. E hoje tem uma pessoa aqui muito especial conosco. Esse cara é um amigo querido que nós temos. Ele literalmente é de casa. E ele veio para contar um pouco da história dele, um testemunho muito forte. E eu tenho certeza que você irá sair daqui muito tocado pelo Espírito Santo, tá bom? E esse cara é o meu grande amigo evangelista. Eu já acho que esse cara já é um pastor, na verdade, né? Por tudo que ele passou. E eu tenho certeza que já é um pastor, né? Por tudo que viveu. Um servo de Deus, um homem do Senhor. Meu grande amigo, pastor Natan Ferreira. Como é que você está, meu querido? Boa noite, Silas. Graça e paz aos irmãos que estão em casa. Amém. Que estão nos assistindo. É uma alegria muito grande poder estar numa oportunidade como essa tão rica. Amém. Né? E eu tenho certeza que logo, logo, vocês que já estão compartilhando, que já estão entrando,
Eu tenho certeza que vocês já deixam aí o seu lenço. Se tiver um lenço do lado aí, já deixa. O pessoal vai chorar bastante. Porque hoje é uma oportunidade que eu tenho certeza que vidas vão ser alcançadas. Não posso deixar de agradecer a Deus por essa oportunidade, Amém, ao Silas. amém. Silas, a gente tem uma história aí já bem longa, né? De longos dias, Sim. né? Já nos conhecemos há bastante tempo. Então, vai compartilhando aí. Sim. Você agradeço ao pastor da igreja. Pastor William. Pastor William, pastora Dani, né? Sim. Os pastores dessa igreja que estão fazendo um trabalho extraordinário. A gente estava falando aqui agora há pouco que Deus tem feito, né, através da vida deles e vai continuar fazendo. A gente sabe que quando Deus ele está no propósito, quando Deus está na direção, a tendência é sempre crescer, né? Então, quero deixar o meu abraço a toda a equipe que está aqui com a gente, que Deus abençoe vocês. Amém, amém. Muito bem recebido aqui. Estou até constrangido. Imagina. Meu, fica à vontade. Essa casa aqui, ela é assim mesmo, é simples. A gente não tem frescura com nada. A gente fala aqui que a gente é a gente mesmo, entendeu? Aqui não tem essa, você pode ficar à vontade. Se quiser chorar, você chora. Quiser subir em cima da mesa, sentir a presença de Deus, não tem problema. Aqui, a casa é sua, tá bom? Fica à vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Só ressaltando aqui, galera, você coloca aí, João, por favor, o flyer do seu pai lá, do PB Jorge, tá bom? Gente, é o seguinte, hoje nós temos uma promoção muito top. Quem fizer mais compartilhamentos hoje, vai ganhar um prêmio muito top, tá bom? Vai ser um dia de tratamento estético lá no estúdio do PB Jorge, tá bom? Olha aí, ó, Jorge Bispo, cabelo e companhia. Meu Deus, o PB Panceta. Tá bom? Então, assim, as 3 primeiras pessoas, tá? O primeiro prêmio vai ser um banho de petróleo, preço total, tudo gratuito. A segunda pessoa que ganhar, quem ficar em segundo lugar, vai ser uma selagem capilar, preço também total, gratuito, tá bom? E o terceiro colocado vai ganhar um desconto de 60% no procedimento de micropigmentação, fio a fio, tá bom? O valor sem desconto é de R$400. Então, você vai ganhar um baita descontaço aí, tá bom? E se você não conhece o nosso Jorge Bispo, Cabelo e Companhia, corre lá, tá bom? Que você será muito bem tratado. E agora, sem mais delongas, nós iremos aqui dar oportunidade ao nosso pastor Natan Ferreira. Meu pastor, fica à vontade. Conta aí um pouco da sua história. Se quiser falar do seu livro também, fica à vontade. A casa é sua, tá bom? Fica à vontade. Obrigado, Silas. Aí, amor, já compartilha aí para você ganhar. Aí, ó. Lília, pelo amor de Deus, aproveita, filho. Vai. Deixar um abraço para minha esposa, minha linda esposa, que amo muito, amo de paixão. Meu filho, que tá dodóizinho. Deu um monte de coisa de uma vez nele. Deu conjuntivite hoje. Meu Deus, tadinho. Dor de garganta, gripe. E saí do trabalho, passei em casa, ela tinha acabado de chegar do hospital. Uhum. Então já orem aí pela vida do meu filho. E amor vai compartilhando aí para você ganhar esse... Então, Silas, eu costumo dizer que é difícil a gente entender 2 coisas em nossas vidas. É tempo e processo. Certo. O processo ele está dentro do tempo. E o tempo ele está dentro do processo. Mas não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Então, quando Deus ele permite alguns processos nas nossas vidas, para que a gente entenda esses 2 quesitos, tempo e processo, requer maturidade. Sim. E como a gente estava falando antes da gente começar a gravar, às vezes Deus permite algumas coisas acontecerem em nossas vidas, mas tudo que Deus permite acontecer em nossas vidas tem um propósito. Lógico que, na grande maioria das vezes, a gente não entende os propósitos que Deus tem. Poxa, hoje eu me pergunto, por que 3 meses? Por que 3 meses? Por que não foi 2 meses? Sim. Por que não foi antes? É isso que nosso maior desafio é entender o tempo. E esse tempo, a gente erra ao achar que é o nosso tempo. Então, o meu tempo, o seu tempo, o tempo de quem está em casa, dos irmãos que estão aqui,
não é Deus que tem que se enquadrar ao meu tempo. É o meu tempo que tem que se enquadrar ao tempo de Amém. Deus. Então, para isso, para a gente entender isso, o processo e tempo precisa de maturidade espiritual. E é por isso que Deus, às vezes, ele permite alguma coisa, permite alguns processos que vamos entender depois. Raramente você vai passar por um processo e no processo em que você está passando, você vai entender. Você questiona Deus, você começa a colocar culpa em quem está do seu lado, das pessoas em quem estão do seu lado. Talvez você se questiona por que eu e por que não o outro. Sim, é. Não vem esses questionamentos? E assim, tudo que eu passei lá atrás, eu procuro cada dia entender. Cada tempo que passa, eu procuro entender o que a gente passou lá atrás. Eu não sei o que Deus tem preparado para mim no futuro. Você não sabe o que Deus tem preparado para você no futuro. E às vezes ele precisa usar o nosso hoje para nos preparar hoje para o que ele tem para o nosso futuro. Né? Então, por isso que a gente sempre, geralmente, a gente só vai entender depois. Então, hoje graças a Deus, você me acompanha nas redes sociais e sabe que, graças a Deus, eu tô em um lugar que eu jamais imaginei um dia estar. Jamais imaginei um dia me casar, ter filhos, jamais. Ser pregador, ser itinerante. Silas, Deus tem me levado em lugares, você me acompanha aí, que eu jamais imaginei. E quando eu olho a minha história lá atrás, eu percebo que Deus estava me preparando. Sabe quando você aprende a andar de moto na lama? Não sei se você sabe andar de moto. Não sei não. Quando você aprende a andar de moto na lama, Silas, depois que você aprende, todo o caminho é bom. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Você não consegue encontrar dificuldade. Então, quando Deus permite você passar por uma tempestade grande, lá na frente você não vai parar por causa de uma garoa. Lá na frente você não vai parar por causa de um sereno fino. Você cria uma casca, né? Você cria uma... Deus faz você criar em você uma estrutura através do processo que Ele permite você passar. Entendeu? Então, assim, eu venho de uma família que, inclusive, está me assistindo lá no Ceará. Que top, hein? Eita, beijo abraço. aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Que lugar do Ceará? Lá de Tejuçoca. Procura no Waze, né? Beijo, pessoal. Lá do Ceará. Deus abençoe a mãe e meus irmãos que estão me assistindo. Eu amo todos vocês. Eu venho de uma família bem humilde. Bem humilde mesmo. Eu lembro que a gente... tinha dias, Silas, que a gente ganhava um macarrão para comer, e lá em casa é pouca gente, 10 pessoas. 10 irmãos, 10 irmãos e 12 com pai e mãe. Sim. Então é uma família todos bem vivos? grande. Todos vivos, Nossa, graças que bênção, a Deus. Hein? Eu tive um irmão gêmeos, né? Só que ele faleceu com 3 meses. Então, assim, e quando a gente ganhava aquele macarrão, eu lembro que a mãe fazia, a gente pequenininho, tudo pequeno. A mãe fazia, ela está me ouvindo agora, está me assistindo e vai lembrar disso. Top, mano. E ela fazia, Silas, ela cozinhava o macarrão para almoçar e aquele caldo que a gente joga fora hoje, a gente guardava para jantar. Sei. Para você ter uma ideia como que era, a situação era bem certo. complicada mesmo. Mas graças a Deus nunca nos faltou amor, Glória a Deus. Nunca nos faltou afeto, né, do meu pai, da minha mãe, de todos os meus irmãos. Então, assim, venho de uma família simples, de uma família humilde, mas de uma família unida. Próspera, né? Sim. A família próspera. A família próspera, exatamente. Pode não ter um centavo de dinheiro, mas era próspera. Tem união, tinha paz. Não mexe com um que mexe com todo mundo. É prosperidade. Exatamente. Aí, um dia eu recebi uma proposta. Quando a gente cresce nesses ambientes, Silas, qualquer sonho que você tenha é impossível. Vai falar isso no meu livro. Sim. Daqui a pouco eu apresento para a galera o meu livro. Tá. Para deixar vocês curiosos. Então, assim, qualquer coisa que você sonhe é impossível. Por que é impossível? Porque o ambiente ele não te favorece.
O lugar em que você está não te favorece, você não consegue ver. Mas como? Eu lembro que meu sonho, quando eu tinha 13 anos de idade, o meu maior sonho era ter um relógio. E não Nossa. conseguia. Antigamente era aquele Cássio. Não sei se você Lembro, sabe. lembro. Eu falo muito com as mãos. Não, fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. É coisa tá? do meu pai. Não, fica à vontade. Isso é hereditário. Fica tranquilo. Então, assim, o meu sonho era ter um Cássio. Não sei se você lembra do Cássio. Lembro. Era um relógio preto que tinha... Quadradinho? Sim. Lembro, Meu, lembro. Na época, Silas, era R$ 10, cara. E era meu maior sonho, era ter um relógio daquele e não conseguia. De 10 conto e não... De R$ 10. Pode crer. Então, tudo que a gente sonhava, a gente não conseguia ver a possibilidade de um dia ter. Por conta da dificuldade. Por conta da dificuldade, do ambiente, da estrutura. Você olha para um lado, para outro e percebe que quanto mais o tempo passa, parece que mais as coisas ficam difíceis, sabe? Então, assim, tudo que eu sonhava, que a gente sonhava dentro de uma família. Imagine você, dentro de uma família de 12 pessoas. Adultos, só meu pai e minha mãe e os meus irmãos mais velhos. Que, é tudo escadinha. Uhum. Eu tinha 1 ano, minha irmã tinha 2 e minha outra irmã tinha 3. Escadinha de 1 ano. O mistério lá era comum. Era, o mistério lá... Então, era natural. Não, a família é isso, pô. Tem um mistério, é a família. Deus gosta disso, é maravilhoso. É bíblico, né? Crescer bíblico. E multiplicar. Então, assim, a gente cresceu nesse ambiente aí. Esse ambiente simples, esse ambiente... quando eu fiz meus 17 anos, meu sonho era procurar outra coisa melhor, né? Não, nem só para mim, mas para ajudar meu pai, família, né? Ajudar meus irmãos. Eu sou um dos mais novos, né? Tenho os outros bem mais velhos. E quando foi um dia, eu fiz 18 anos, em dezembro, e em janeiro eu já saí. Sabe? Sim. Só uma pergunta. Criados na igreja? Na igreja. Todo mundo... Nossa, sim. Com 6 anos de idade. Meu pai, ele aceitou Jesus na Deus e Amor. Na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu amo a Deus e Amor, você acredita? Deus e Amor. Ele é pastor de Lara até hoje. Da Deus e Amor? Da Deus e Amor. Lara, ela era regra. 45 minutos de oração. Meu Deus e Amor, cara. lá, eu não sei como que está hoje, mas o culto começa às 18, mas às 5h15 da tarde... Silas, por incrível que pareça, cara, tinha gente esperando a igreja abrir para entrar para orar. Meu Deus. Você via que você chegava... Isso em que ano? Isso foi... Ixi, mano. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Eu lembro nitidamente. Porque eu lembro... Eu fui criado na Assembleia de Deus, mas assim, lá em casa... Minha mãe ouvia muito a Voz da Libertação. Então, eu acho que quem pegou aí, nasceu no final de 80. Quem nasceu nos anos 80 e viveu ali de 80 até 95 ali, pegou um pouco dessa época. Era geral. Sim. Ouvia lá na Galileia, bem longe daqui, né? Isso. Já era. Inclusive, eu fiz até um vídeo desse no TikTok lá, meu. Pipocou a galera. E eu gosto da Deus e Amor, cara. Eu fico vendo a Ereni, né? Ereni Miranda. Aquela mulher, ela tem uma coisa de Deus... É diferente. Que absurdo. Eu tava comentando com a minha esposa esses dias no carro. Eu tava vendo uma entrevista dela. Aquela mulher, ela tem um lance da reverência, que parece... Não tô falando de doutrina, reverência. Sei. Que todo lugar para ela é santo, sabe? Ela tem uma paz. É verdade. Ela é muito top, cara. É verdade. Ela consegue transmitir sem falar nada. Tranquila. Só em estar presente. Mas que bom saber que você é Deus e Amor. Um beijo pro pessoal da Deus e Amor. Um beijão pro pessoal da Deus e Amor. Nasci na Deus e Amor. Tinha 6 anos de idade. Praticamente, meu pai aceitou Jesus. Deus libertou ele da cachaça, né? Amém. Deus libertou ele do vício da cachaça, graças a Deus. Né? É um vício doído, bicho. Então, Deus, ele faz essas coisas, né? Então,
a gente cresceu nesse ambiente. Deus e amor. Evangélico. Sim. Culto lá não é uma vez, 2 por semana, é todo dia. É todo dia. É todo dia. De domingo a domingo. E a doutrina lá, na época, ela era bem fechada, né? Não sei como que está agora, mas ela era bem fechada, a doutrina da Deus e amor. Enfim, fiz os 18 anos e coloquei para fora tudo que eu tinha em planos. Foi embora. Foi embora, porque o ambiente, a cidade pequena, a cidade, na época, tinha 11 milhões, não 11 milhões é aqui, na época tinha 3 mil habitantes, cidadezinha pequena. Não tem como você olhar assim, tipo, aqui eu consigo crescer. Perspectiva, né? Você não cria aquela perspectiva, aqui eu vou conseguir um dia me formar, um dia ter uma faculdade. E quando a gente é jovem, Silas, você já faz tempo, né? Tô ali. Tô com 34 anos. Quando a gente é jovem, é a minha idade, meu. Então tamo aí. Quando a gente é jovem, vem muitos questionamentos. Você, às vezes, vai e se bater com a cara, amém, se não bater, amém também. É aquele momento. Você é cheio de coragem, você é cheio de... Sim, aquele vigor, né? Então eu saí com a minha irmã, ela já trabalhava com um rapaz e ela me levou com ela. Vem comigo, eu terminei o estudo, né, e acompanhei ela. Então, assim, a gente andava o Ceará praticamente todo, vendendo Danone, vendendo remédio. Então, assim, 80% do estado do Ceará eu conheço. Se você disser a cidade, eu já passei lá porque eu era vendedor. Trabalhando. A gente vendia remédio e ganhava por cento. Só que eu não vendia nada. Eu sou muito ruim de venda, Silas. Muito ruim de venda. Tem gente, cada um tem seu chamado, né? Meu pastor, ele vende tudo. Ele vende um copo vazio de água pra você, velho. O bicho pega umas aulas com ele. Não. O bicho vende tudo, cara. Então, eu não, eu ia mesmo para ver se surgia alguma coisa. Aí, quando foi um dia, Silas, nessa vida de viagem para cá, viagem para lá, eu recebi uma proposta para vir para São Paulo. A proposta era a seguinte: você vem, tinha um casal de senhores lá, que ele estava recrutando pessoas para vir para São Paulo para trabalhar para o filho dele que já estava aqui. Eu não vou citar nomes para não... Fica à vontade. Né? E aí eu vim mais 6 pessoas. A proposta era a seguinte: você hoje, me deram a proposta hoje, para mim já viajar amanhã. Então eu não estava na minha cidade, estava em outra cidade. Ou seja, a decisão era rápida. Tinha que ser papum, porque o que acontece? Ele já tinha mandado a passagem, só que tinha um que tinha desistido. Então a passagem já estava lá. Então ou eu decidi, foi a noite mais longa da minha vida, foi aquela ali. Ou eu decido ir, ou eu decido ficar. E a minha irmã que estava comigo, que eu acho que ela está me assistindo agora, ela conversou comigo. Falou, não vai não. Preocupada, né? Lógico, por ser irmã mais velha. Sim. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. 18 anos de idade. Novinho. Aquela coisa nova, cheio de sonhos. Cheio de sonhos. Nada vai dar errado, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, tudo vai... Aí eu passei aquela noite toda pensando, vou, não vou. Naquela época não tinha celular. Lá não. 2007. Era o orelhão ainda. Meu Deus do céu. Eu não tinha como avisar para a mãe que eu vinha para São Paulo. Então eu tinha que decidir na hora. Dali onde você estava, você já... De ônibus. Meu Deus do céu. Da onde eu estava, já tinha que vir já. Entendeu? Então, assim... Amanheceu o dia, não dormi, falei, amor, Toinha, minha irmã, eu vou. Ela chorou muito, chorou bastante. Vamos enfrentar, vamos ver. Eu não tinha ninguém aqui, não tinha primo, não tinha tio, não tinha... Aquilo, é você e a coragem. Eu, a coragem. Um dia Deus tinha me feito uma promessa, Silas. Isso aqui é para você que está em casa e para os que estão aqui presentes também. Eu tinha 16 anos de idade. Deus levou um profeta lá na nossa cidade, lá, na igreja onde meu pai era pastor. O nome do profeta é Hugo. Ele é vivo até hoje. Deus usou ele pôs a mão em meu coração, 16 anos de idade eu tinha. Meu Deus. Ele pôs a mão em meu coração e disse, eu vou levar você em lugares que você jamais imaginou, para pregar o evangelho.
continua lendo, vai orando. E eu já gostava de ler. Daquele dia para cá, Silas, daquele dia em diante, eu li a Bíblia 3 vezes, de Gênesis a Apocalipse, 3 vezes. E aquilo eu gravei no meu coração, Silas, de uma forma que, para mim, eu abracei aquilo ali de uma forma que, tipo, Deus me fez a promessa e nada vai dar errado. Grudou, né? Sabe? Grudou. Foi pra cima. Tipo, o meu alvo é... Vamos ver onde vai dar. É por isso que, às vezes, Deus ele promete as coisas pra gente, mas ele nunca vai mostrar o trajeto que a gente tem que passar até chegar. Ô, igreja, segura isso aí, igreja, pelo amor de Deus. Se ele... Você lembra, você vai lembrar quando Jesus ele fala para os discípulos, vamos para o outro lado. Você acha que Jesus não sabia da tempestade, Silas? Se ele tivesse dito, Pedro, nós vamos para o outro lado, mas vai ter uma tempestade vai na quebrar. Os caras não iam, não. Não ia nenhum, Silas. Não vai. É por isso que às vezes Deus fala, eu vou levar você, mas ele não vai falar onde você vai passar, como que vai acontecer. Então, assim, eu abracei aquilo ali, abracei. E eu achava que... E quando eu fiz... com 12 anos de idade eu já pregava. 12 anos, eu já comecei a pregar na minha igreja, já pregava. O meu irmão era pastor, eu acho que eu tinha 14 anos de idade, ele me deu a oportunidade para pregar, então eu já saía para pregar. Eu prego já há bastante tempo, Glória a Deus. afundado na palavra, prego bastante tempo. Então, assim, na hora que eu recebi essa proposta, eu falei, é a promessa. Meu Deus. É a promessa. Deus está querendo cumprir a promessa na minha vida. Vai dar tudo certo. Fica tranquila, falando para minha irmã, vai dar tudo certo. E a bichinha preocupada. Preocupada, mais velha, né? Ela falava, não vai. Como que a mãe vai ficar? O papai vai ficar sabendo que você vai? Não tem ninguém lá. Mas aí eu decidi vir. Eu vim. Eu falei, não é possível que o cara vá enganar 6 pessoas. Comigo, 5, comigo 6. Não é possível. Daqui para São Paulo. E eu vim com a cara e a coragem. Ele deu R$50 para a gente vir. Nossa. 3 dias de viagem. Chegou na Bahia, já acabou o dinheiro. Conto, não dá não, pô. Não dá. Ainda bem que vinha uma irmãzinha da Deus e Amor do meu lado. Essa galera é top, meu. Ela trouxe umas uvas, Silas, trouxe umas maçãs. É típico de... é típico. Aí acabou meu dinheiro e fui apelar para as frutas da irmã que estava do meu lado. Eu lembro, nossa, que coisa. Cheguei lá no Tietê, a gente foi esperar ele chegar. Ele chegou, a gente chegou lá umas 16 horas. Ele chegou umas 20 horas para pegar a gente. Tava frio, a gente ficou esperando lá, esperamos, foi tempo. Dali, Silas, eu já comecei a sentir que alguma coisa não ia dar certo. De alguma forma, alguma coisa que eu achei que a gente sempre acha que vai ser redondo. Teve aquele pressentimento, Isso, né? Aquela sensação, sabe? Eu acho que eu não fiz a coisa correta. Se eu pensasse direitinho, aquela coisa de querer voltar para trás. Sim, eu achei que... Mas aí já estava aqui, agora vamos para cima, vamos pôr a roupa, vamos pôr a ferramenta que a gente tem e vamos para cima. Aí eu cheguei no sábado, na segunda-feira a gente já começou a trabalhar, os 6. A gente trabalhava vendendo Danone. Não sei se você conhece aquele pessoal que vende queijo por aí. Lembro. Vende queijo, Danone. Numa caçamba de isopor. Isso. Eu era um daqueles varão ali. Minha mãe comprou tanto isso aí. Então, é que eu não fui para lá, porque senão eu vendia lá na tua mãe também. Minha mãe comprava. Era uma luta para pagar também. Que era a gente vende fiado, a vantagem é essa. É porque a história é um pouco parecida, né? A gente que foi criado assim, em periferia, nunca passava é fácil, um tiozinho assim, e minha mãe pegava, dá um queijo aí. Ô, dona Hilda. Aí minha mãe... Minha mãe fez até amizade com o cara, velho. Então. Minha mãe é terrível. Então, beijo, mãe. Missionária Hilda, minha mãe. A gente começou a trabalhar na segunda para ele já. Os seis. Cada um para um bairro. Ele deixava a gente de manhã na perua. Meu Deus do céu. Ia para casa. E a gente trabalhou, eu trabalhei para ele
o mês de novembro de 2007, dezembro de 2007. Eu cheguei aqui em 11 de novembro de 2007. Aham. A gente trabalhou novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. 4 meses trabalhei para ele. E nesses 4 meses, Silas, ele não pagava para gente. Sabe aquela ideia? Dia assim que eu dou tudo? Sei. Dia assim que eu dou tudo, dia assim... Meu, quando eu cheguei no Tietê, que eu vi que as coisas começaram a dar errado, eu já saquei, sabe? Deus já tocou em meu coração ali. Não é o que eu pensei que vai ser, que ia ser, não. A promessa era boa, Silas. Você vai ganhar 30% do que você vender. Lá eu ganhava 7%, se não me engano. Sim. Então, assim, é o triplo. É Falei, aquilo, poxa, né? Pô, vou sair daqui, vou pra cidade grande, vou pra São Paulo, lá tem uma Sim. oportunidade de expandir. Sim, Mas aquilo, a gente que conhece a palavra de Deus, sabe que os heróis da Bíblia, aham, quando saiu de casa, que pegou, colocou o pé na estrada, não encontrou mel na rua, é verdade. Não consegue. foi pedra. Não encontra. né? Não é diferente, Não né? é, não é, não É adianta. É o que eu falo aqui pros meninos aqui. Eu fui líder de jovens aqui um tempo, né? Ficamos uns 10 meses aqui e eu sempre falei pra eles. Falei, quando nós aceitamos o chamado de Deus, já se prepara que o pau vai cantar no lombo, vai cantar feio. A promessa nunca vem sozinha. Não vem. Não Vem adianta. sozinha. Vem sempre vem... Eu falo que a faculdade de Deus é a melhor, cara. É, Aquilo que o senhor falou no começo, você cria uma casca, né? cria. E foi uma coisa que o Riverson disse semana passada, uma frase. Você erra num ponto, lá na frente você não vai errar no mesmo ponto. Porque você já tem a maturidade, você já tem a experiência e a casca, né? Sim, sim. Então, no seu caso, para você chegar até aqui hoje, com certeza você teve Sim, essas situações, né? sim. E aí, continue como é que foi esse processo todo de vender Danone, Vendia do Danone. golpe. Vendia fiada. Tinha uns que pagavam, tinha outros que não Meu pagavam. Deus do céu. É assim, quando eu vendia à vista, dentro desses meses, 4 meses que eu fiquei com ele, muitos já tinham ido, já tinham saído, né? Sim. Os que vieram comigo já não tinha mais. Ia para casa de tia, de primo que tinha aqui, de algum parente que tinha aqui. Eu lembro que o último que saiu, ele ia para casa de uma tia dele. E eu vi que o cerco estava se fechando, já estava ficando sozinho. E querendo ou não, sem querendo te cortar, nesses trabalhos assim, que é comum, você acaba criando vínculo com os outros funcionários, né? Sim, sim. A gente morava todo numa casa Sim, só. Imagino. Né? Numa casa só. Então a gente consegue ter um vínculo, consegue ter um afeto, conversa, porque você não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Só tem quem está ali mesmo do seu lado. Então você acaba fazendo essa comunhão, né? Você tem essa comunhão. Aí eu falei para ele, pergunta para sua tia lá se não tem uma vaga para mim também, porque aí eu já vou e já... É que eu já percebi que alguma coisa não ia dar certo, né? Alguma coisa ia acabar mal. E a gente que é honesto, Silas, a gente tem dentro do coração da gente aquele caráter que a gente cria... A gente não cria depois de grande. É de pequeno. É berço. De berço. É berço. O caráter, ele é de berço. Quando eu vendia à vista, eu dava todo o dinheiro para ele. Todo. Sabendo que ele estava atrasado comigo, sabendo que ele não me pagava. Porque isso se eu gastasse aquele dinheiro ali, eu não ia dormir à noite. A consciência pesava, eu ia estar roubando ele para mim. Certo. Né? Então, a gente já acontecia de vender à vista, a gente vendia bastante à vista, vendia bem. Aí, quando foi um dia, já tinha todo mundo ido embora, já só estava eu na casa dele. Eu já não estava mais na casa alugada que ele tinha alugado para a gente, para os 6. Tinha um quarto na casa dele, estava lá. E ele estava... Eu cheguei numa sexta-feira, ele estava com a mudança dele preparada para ir para Praia Grande, para o litoral. Ele arrumou a mudança toda lá. Eu cheguei do trabalho com o carrinho. Aquele dia eu lembro que eu vendi bem mesmo. E entreguei o dinheiro para ele, entreguei o carrinho para ele e perguntei se ele estava de mudança. Ele falou que estava. E eu olhei do lado do carro de mudança e a minha sapateira estava lá. Aí, assim,
Se ele fosse me levar, a sapateira não tinha que estar na calçada, tinha que estar dentro do carro Sim. junto com ele, né? Ele nunca tinha me falado nada de respeito Meu de Deus do mudança, céu. que ia mudar, nem nada. Um pai de família, né? Ele tinha um bebezinho pequenininho, de braço, casado. Sim. A decepção, Silas, ela não vem de longe, cara. A decepção, ela nunca vem de longe. Ela sempre vai vir de quem tá do seu lado, né? E aí eu falei, para onde que a gente vai? A gente vai se mudar para qual bairro agora? A gente morava lá em Diadema, né? Aí ele falou assim, Ceará, ele me chamava de Ceará. Depois que eu entreguei o dinheiro para ele, entreguei o carrinho, entreguei as cobranças, ele falou, eu vendi a cobrança, vendi fiado. Lá eles falam assim, vender a cobrança é passar para outra pessoa, né? E a pessoa não me paga agora, só vai pagar depois. Eu não tenho condição de te pagar para você o que eu estou te devendo os 4 meses. E também não tenho condição de te manter mais aqui na minha casa. Eu estou indo embora para Praia Grande. E você passou esse tempo com a gente te agradece, mas a gente não consegue mais te manter, nem manter você em casa e nem levar você com a gente. Aí eu falei, mas espera aí, você está me dizendo que você está indo embora e que não consegue mais ficar comigo. Tudo que eu tinha era dentro da casa dele, sabe? Eu dormia na casa, no quarto dele, que ele tinha deixado. Morava lá, né? Não tinha outro lugar para ir. E 18 anos de idade, Silas, meu... O cara foi embora e deixou você à deriva. A deriva. Eu falei assim, não, João Paulo, você não pode fazer isso comigo, porque o que acontece? Se você não precisa... Eu falei para ele, não precisa nem pagar o que você está atrasado para mim. Só me manda de volta para casa. Meu pai amado. Só me manda de volta, porque em casa eu tenho um pai, eu tenho mãe, tenho uma família lá que está me esperando. E aí eu falei assim, se você não me mandar de volta, eu vou ter que chamar a polícia, tem que dar um jeito, não tem como você, né? Você não sabe, assim, você não tem uma atitude. Você é imaturo, criança, 18 anos é criança. E sozinho criança. Em São Paulo? Sozinho. Meu pai amado, que agonia. Sozinho. Aí ele foi, quando eu falei em polícia, aí ele me mostrou uma arma que ele tinha. Mostrou uma pistola. Aí ele falou assim, se você chamar a polícia, eu te mato aqui, ninguém nem vai te sentir falta. Meu pai amado. A minha mãe que está assistindo... dentro desse tempo, eu não conseguia contato com ela. A época ainda era celular, não tinha cartão. A gente usava o cartão de unidade, né? Então, ele falando isso, aí não teve jeito. Aí eu fiquei com medo mesmo. Aquilo é novo em São Paulo, 18 anos. São Paulo. Querendo ou não tinha pra onde. Não sei, às vezes alguém deve falar, eu tinha feito diferente, né? Alguém deve... Porque quando a gente olha de fora... É fácil, mas eu te entendo, fácil. Por quê? Você era matuto, veio de uma cidade pequena. Sim. Querendo ou não, na cidade pequena, você conhece todo mundo. Todo mundo. Chega em São Paulo, aquela mega cidade. Não conhece o povo. Aí vê um cara com arma de... Tem como. Não tem. Eu acho que... Eu não tenho. Eu não sei. Eu não sei o que... não sei se teria uma outra atitude, entendeu? Você quer tomar um café? Se teria um café? Não, isso eu vou querer isso aqui. Toma, fica à vontade. Você quer para beber? Oxe, meu menino. Hoje quem fez isso aí, tudo isso que tu dizer, é a nossa pastora Liliana. Beijo pra ela, Deus abençoe, minha pastora. Semana passada foi a pastora Dani. Rapaz, tá bom o negócio aí. Fica à vontade, ó. Se quiser ter uns negócios ali, pode pedir aí, tá? Eu queria um café, produção. Por favor. Rapaz, esse negócio aqui tá bom, hein? Aqui é. Meu Deus. Aqui pode ficar à vontade, que aqui é farta. Aqui é farta. Pessoal, compartilha aí, viu? Compartilha aí, lembrando aí do prêmio aí do PB Jorge. Já a gente faz as perguntas. Já. Vai compartilhando. Tem pergunta aí pra gente? Obrigado, produtor. Produtor, Deus abençoe você, viu? Depois você abre
espaço para as perguntas Ah, também? a gente abre aqui, pô. Que benção. Então vamos O perguntando aí. menino Lino se batizou no sábado, nosso produtor Yuri. Deus abençoe. Parabéns. Desceu as águas. É um menino Lino. Nova que criatura. Ele é, ele é. Ele Que é. benção. Isso é a alegria do céu. Não, o menino aí é gente fina demais, parceiro nosso. Vai compartilhando aí, gente. Vai compartilhando. Tem alguém que precisa ouvir isso aqui. Não, top. E aí o homem mostrou o oitão. Ponto 40, cromada. Meu pai amado. Cromada. Aí eu tremi na base, né, Silas? Com medo, fiquei com medo na hora. Aí, na mesma hora, começou a chover. Tava anoitecendo. Eu cheguei já no final do dia, né? Essa mudança já estava preparada. Aí, o que eu fiz? Peguei minha sapateira e saí. Saí sem direção. Não conhecia nada. Apesar de eu trabalhar na rua, eu não conhecia muita coisa. Não saía muito, sabe? Ainda mais São Paulo. Sim, não saía muito. Não. Eu me assustava. Eu me assustava até dos prédios que via. Aquele bando de arranha-céu. É que a gente que mora em cidade pequena, Silas, você está acostumado só com as casinhas de telha e pronto. Então. Aqui em São Paulo se olhar para cima, o bicho começar a balançar assim. Meu Deus. Eu me assustava. É que nem se falou, era matuto sim, mesmo. Sim. Eu cresci lá no interiorzão mesmo, sabe? Montado em cavalo, pegando gado, derrubando boi para dar vacina. Essa foi a minha criação, entendeu? E aí você tem esses hábitos, esse costume, e o povo muito simplório, o povo no interior, humilde, então, vem para São Paulo. Você não consegue, é que hoje está muito diferente, né? Mas naquela época você não consegue, você é inocente. Sim. Você não consegue ver maldade nas pessoas. Porque era uma época que você não tinha tanta informação. Sim, exatamente. Hoje não, hoje exatamente. A molecada aí... Você não tem como você ter medo de uma coisa que você não sabe. Né? Então, quando você passa a saber das coisas, você começa a ter mais cuidado, ter mais cautela. Sim, Mas quando você é inocente, você não consegue ver maldade nas pessoas. Então, naquela mesmo dia, naquela mesma noite, começou a chover. Eu peguei minha sapateira e coloquei ela na cabeça. Meu Deus. Sem direção, sem rumo. E eu lembro, Silas, que passava muita coisa na minha cabeça. Muita coisa. Mas a primeira coisa que veio na minha mente foi sobre a promessa que Deus tinha feito. Top. Glória a Deus. A promessa. Glória a Deus. E comecei a me questionar se aquilo ali fazia parte. Será que era necessário, se fazia parte? Porque quando eu me dei conta, Silas, eu estava morando na rua. Quando eu me dei conta... aquela coisa, um dia você estava numa casa, anoiteceu, você já estava passando a madrugada na rua. Sim, você dorme imagine, você dorme num colchão, numa noite, e na noite seguinte você dorme no chão, debaixo de um banco. Meu Deus do céu. O que eu fiz? Eu peguei minha sapateira e fui em direção a algum lugar, sem direção, não conhecia nada, e fui parar lá no centro de Diadema. Tem o terminal de Diadema, eu fui parar lá. Aí eu peguei minha sapateira, chovendo ainda, peguei minha sapateira, coloquei ela do lado do banco e naquela noite eu não dormi. Não dormi. Eu orava, chorava. Frio, medo. Com medo, com frio. Eu não tinha em quem confiar, sabe? Não tinha nada. Coloquei a sapateira do lado do banco e coloquei o lençol que estava dentro da sapateira que eu tinha trazido lá do Ceará, uma rede que a mãe tinha colocado para mim também, que lá a gente usa muita rede, não usa colchão, não usa nada disso. Aí eu deitei. Naquela noite ali, eu tive, Silas, saudade da casinha. Eu tive saudade sabe do caldo de macarrão? Sim. Que eu falei no começo. Eu tive saudade naquela noite.
Eu tive saudade da casinha de barro que a gente morava. E às vezes eu olhava para aquelas paredes de barro e reclamava. Aí sabe quando você olha para os lados assim, você não consegue ver. Parece que você estava. E a gente tende isso a valorizar só depois que a gente perde. É, Você já percebeu que sim. depois que a gente perde, a gente tende a valorizar mais? E naquela noite ali, Silas, eu fiquei com saudade. Eu falei para vocês que ia chorar. Fica à vontade, tá? Eu fiquei com saudade daquele caldo mesmo, que hoje a gente Sim. joga fora, sabe? Hoje a gente Não valoriza, né? não tem mais. E naquela noite ali, eu senti saudade daquela cidadezinha pequena, senti saudade de tudo, de tudo. E sabe quando você chega num ponto que você não consegue ver uma saída? Você olha para o céu e fala, Senhor, e agora? Para onde eu vou? O que vai acontecer? Como que vai acontecer? E nessa primeira noite eu não consegui dormir naquele banco. Eu tinha até colocado o lençol em cima do banco para me dormir embaixo dele, e a rede tinha ficado no chão mesmo. E aí eu comecei e veio muitas perguntas, sabe? O que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? O que aconteceu? Quando você está em uma situação como essa, Silas, tudo que você quer é resposta. Do porquê ou para quê. Sim. É resposta. E aquela noite foi a noite mais longa da minha vida. Meu Deus. Foi a noite mais longa. Você, com 18 anos de idade, no dia seguinte, os próprios andarilhos, eles levaram a minha sapateira embora, que eu nem vi, cara. Levaram embora. Deus do céu. Levaram a sapateira, levaram a rede que estava, levaram o lençol que eu usei para dormir a primeira noite, levaram as minhas roupas, meus documentos. Não poderia ficar pior, né? Meu Deus. Já estava na rua, agora vamos ficar... Já era um indigente, a coisa... Sim, já vamos ficar sem nada. Cara, São Paulo, nessa época, tinha 11 milhões de habitantes. 11 milhões de habitantes. E aonde, Silas, ninguém confia em ninguém. Ninguém. É uma guerra, né? Sim. Para você conquistar a confiança de alguém, não é assim da noite para o dia. E eu tinha consciência disso. Apesar de ser inocente, apesar de ser matuto, algumas coisas a gente aprende. Sim. Eu já estava 4 meses aqui, a gente já tinha mais ou menos noção de como que seria. Eu falei, cara, esquece promessa, esquece o sonho. É a crise, né? A crise bateu, esquece tudo que você passou a sua juventude toda projetando, passou a sua vida toda sonhando, aí você chegou num ponto que você sabe que não consegue, não vai conseguir. É o ápice da frustração, que eu chamo. O ápice do momento em que você vai olhar e vai dizer, e vai pensar que tudo que você sonhou, tudo que você projetou, não vai ter uma solução. Quem vai ajudar, Silas? Você fica à deriva, né? Que ninguém conhece. Você fica à deriva. Ninguém conhece você, ninguém sabe a sua história, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe qual que é o seu histórico, como que você foi parar ali. E detalhe, Silas, quando eu me dei conta, 1 semana, 2 semanas, já que estava lá, que estava na rua, quando eu me dei conta disso, a gente percebe muitas coisas. Percebe que realmente a tendência era piorar. Porque eu não conseguia encontrar uma solução, de verdade, Silas. Se eu falar para você que eu tinha essa expectativa, eu estou mentindo para você. Estou mentindo. Na verdade, sim, você ficou no escuro. Sim. Te fizeram uma promessa, pá, vem, vai dar tudo certo e tal e tal. Te tiraram sua sapateira.
Para piorar, né? Para piorar. Tiraram a sua dignidade, tiraram um pouco do sonho que aparentemente tiraram um pouco do sonho que você teve, Aham. tiraram as esperanças de você. E você fica... Tudo. Você fica, Arrancaram e agora? Será que eu volto para a casinha? Será que eu vou ter esse peito de voltar a pé, tudo? A caminhada que eu fiz? Ou você segue para frente? Isso no mundo espiritual tem um efeito muito grande, Sim. não é verdade? Sim, tem. E seguir para frente, aonde eu vou chegar? Né? Meu, porque assim, igual aqui, a história da nossa igreja é assim, começou, pra gente chegar hoje aqui, essa igreja começou na sala da casa do pastor. Uhum. Na sala da casa da mãe do pastor, uma sala pequena. Aí foi Olha para uma aí. garagem. Aí foi para um salão e chegamos aqui. Então, assim, o que meus pastores não ouviram nesse meio tempo até aqui? Numa casinha, com poucos membros, aí olha para você e fala, um mendigo, o que esse cara... Qual é a perspectiva? Sim, Mas a gente não sabe o que Deus quer pra gente, né? Essa é a verdade. é verdade. A pessoa, você ser... A sociedade em si, Silas, se você vê um andarilho que seja uma mulher, Sei. eu não tô aqui desfazendo ou Sim. julgando uma mulher ou uma criança, não é que a sociedade aceita, não é que a sociedade ela abraça, mas a sociedade quando julga, ela julga menos. Sim. Mas se é alguém do sexo masculino, jovem, novo, na rua, E detalhe, nordestino. já olha, é drogado, é ladrão. Eu não conto às vezes, Silas, que eu ouvi essa frase de Sim. viciado. Eu nunca na minha vida coloquei a boca Em droga nenhuma. em droga, a boca em cachaça, irmão, nunca na minha vida. Mas assim, Silas, aonde você chega, isso serve de ensino para vocês que estão assistindo a gente. Quando você chega em um lugar que ninguém te conhece, o que vai chegar primeiro não é você, é a sua aparência. É a aparência. É a sua embalagem. Depois é que vai chegar o seu conteúdo. É por isso que as pessoas tendem a julgar primeiro a aparência para depois conhecer o conteúdo. Porque a sua aparência chega primeiro. As pessoas te olham e aquilo que apresenta a tua aparência é que através daquilo que apresenta a tua aparência vão julgar você. É. E é por isso que julga muito a aparência. E nesse meio tempo aí que você ficou na rua, você sofreu algumas tentativas de abusos físicos, violência? Não. Deus guardou, hein? Esse aí eu nunca já tentaram me aliciar para o mundo do crime. Sim. Tentaram. Rapaz jovem, sei lá, só para você olhar o movimento você vai ganhar X, Sim, isso aí entendeu? é gente que foi criado na... Aham. Pessoas que... Aí eu... Não. Melhor ficar... Deixa quieto, vai. Aí, isso aí tentaram, mas em outro... Nesse sentido aí, nunca tentaram, não. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Deus guarda, né? Deus guarda. E às vezes eu deixava de dormir à noite para dormir de dia. Eu me sentia mais seguro, sabe? Que alguns próprios andarilhos, eles se aproximavam da gente e eles começavam a falar que queimava moradores de rua. Ah, foi bem nessa época que mataram um cara. Teve uma época. Foi nessa época mesmo. Então, que mataram queimado, Sim. que espancaram. Então, isso entrava dentro de mim, eu ficava com muito medo, apavorado. Isso é doido. A ponto de eu trocar o dia pela noite, sabe? Eu dormia durante o dia e à noite eu passava virado, acordado, andando. Aí, sem chinelo, eu já estava sem chinelo, já não tinha, sabe? Você olhava para mim, era as pessoas, elas olhavam para mim, Silas, como alguma coisa. Ainda olhavam, né? Olhava. Porque ainda, como igual você falou,
Ainda mais morador de rua é meio que invisível na sociedade, né? Se você tá rodeado de pessoas, mas tá sozinho. Tá sozinho. E aí, nesse meio tempo, quando que aconteceu da mudança? Cara, quando eu me dei conta, eu tava com 2 meses. Meu cabelo não é bom. Aham. É, cabelo. Imagine o meu cabelo grande. Eu não Sim. era careca que nem sou hoje. Eu tinha um cabelo. Tinha um Black Tinha Powerzinho. um cabelo. Tinha um Black Power. Viu? Mas assim, um Black Power cuidado é bonitinho, Silas. Mas quando tá bagunçado, só Deus. Ai, Jesus. A gente ri pra não chorar, Não, mas não é fácil. é igual aquilo que a minha mãe fácil. fala. No momento da dor, a gente só chora. Mas depois que você vence, aí você lembra, você dá até risada. É, sim, porque só o fato de você ter sobrevivido, Sim, cara, sim. Deus ter permitido você sobreviver, isso já é, nossa, Já é top, já é o motivo da vitória, o motivo de você sorrir, o motivo de da você vitória. cantar, né? Sim, exatamente. Então, eu fiz 2 meses. 2 meses, já tava, tinha período, Silas, que eu passava 5 dias sem comer nada. Meu Deus. Nada, 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 nada. E às vezes eu falo para Deus assim, você quer ensinar alguém, deixa passar fome. Porque quando a gente está com fome, a gente faz coisas que a gente não faz. Não faz. A gente não consegue Faz fazer. loucura, né? Sim. Nossa, eu lembro que eu ia para os restaurantes, para dar uma resumida, eu ia para os restaurantes do final do dia para catar os restos de comida, sabe? Comida às vezes estragada. Uhum. Aquela comida que sobrava lá no lixo, eu pegava e comia. Pegava, levava para a pracinha e com a tampa da marmita, já pegava, fazia a colher e comia, sabe? Sim. Então, por que eu fazia isso? Porque já tinha dias que eu não comia nada. Dias, sabe? Magrinho, magrinho, magrinho. E uma vez eu pensei em tirar minha vida. Por conta do desespero. Sim, por conta de que, tipo, não tem saída, não tem. Ninguém vai ajudar, ninguém vai... E como conhecedor da palavra, que você foi criado na igreja, tudo, não passou na sua cabeça assim, e se eu for em uma igreja? Uhum. Será que nessa igreja vão me dar um teto? Vão me dar um... Porque, assim, um amigo meu, China de Castro, batera, a história dele também é semelhante à sua. Ele também chegou uma época que ele foi mendigo. Veio do Chile para o Brasil, foi mendigo. Ele foi parar na igreja do pastor, se eu não me engano, o pastor Takayama. Esqueci o nome da igreja. Nipo Brasileira. Ele parou na Nipo Brasileira e o pastor abriu a porta da igreja para ele, Assembleia de Deus Nipo Brasileira. Falou, meu, fica aqui, você e sua família. Foi lá que ele começou a tocar bateria. Eu sei. Você teve esse... Meu, e se eu for na igreja? Eu vou te dizer por que eu não fui. Eu tava com 2 dias que não comia. Sim. E eu ficava no semáforo pedindo dinheiro, pedindo comida. Não pedia dinheiro, eu pedia comida. Pedia comida. E uma vez um abençoado que tinha uma Bíblia, assim, no carro transparente você consegue ver uma Bíblia. Eu percebi que ele era evangélico, era crente, e eu me aproximei dele. Eu estava fedido, não vou mentir para você não, estava fedido. Não tem coisa pior, Silas, do que você ser visto como alguma coisa. Que as pessoas não se aproximam, sabe, de você. Você fica invisível. Tá aquela... Você não é alguém, você é uma coisa. Isso não tem coisa pior. E eu falei, moço, eu tô com 2 dias que eu não como nada. Você não tem nada no seu carro que consegue para mim comer alguma coisa, que eu tô com muita fome. Eu não pedia dinheiro, nunca pedi dinheiro. Só pedia comida mesmo no semáforo, lá no semáforo de Diadema. Hoje eu passo por lá com a minha esposa e mostro a ela, falava, amor, era aqui que eu ficava. Meu Deus. E aí, Silas, ele... Posso falar? Fica à vontade, meu. Oxe, a casa é sua. Pode ficar à vontade. Cara, Fica à vontade. Eu tenho medo de escandalizar, mas não. infelizmente... Fica à vontade. Tem muito disso aqui.
na geração, na atualidade que a gente vive. E ele escarrou, Silas, tudo que ele tinha dentro da garganta dele. Misericórdia. É importante você falar, por que que é importante? A gente aqui não está queimando igreja, não. Por que que acontece? Pessoas ruins tem em todos os lugares. Sim, sim. Em todos os lugares. Como também existem pessoas boas. Eu passei um momento da minha vida, uma situação que eu fiquei com Covid, e eu e minha esposa em casa, os dois com Covid. Meus filhos foram para casa, um foi para casa da avó e o outro foi para casa, e a outra foi para casa da suposta madrinha. Quem me abasteceu a minha casa de comida foi um amigo meu que é da Umbanda. Não foi crente, velho. Entendeu? Não foi, eu tô levando, pelo contrário. Fica em casa, misericórdia, não vem pra igreja não põe a mão em mim. Entendeu? A gente não tá falando mal da igreja, não. A gente tá falando, são pessoas. Sim. Então é assim, tudo isso é plano de Deus, cara. É Deus, eu entendo assim, sabe? É verdade. Deus usou um corvo para alimentar alguém. Deus usa quem a gente menos imagina. Deus usou um corvo para alimentar o profeta. É assim mesmo. Você tá entendendo? Então assim, você pode ficar à vontade. Às vezes você espera de alguém... Você tá entendendo? Então, assim, quem me alimentou no meu momento de crise foi um cara da Umbanda. Que misericórdia, que não sei o quê. O cara me ligou, negão, seguinte, a gente tem um centro aqui de Umbanda, estamos fazendo a comida aqui para a comunidade. Sim. Que é até uma vergonha para as igrejas evangélicas que tem uma comunidade, tem a igreja aqui do lado, a igreja está aqui, a comunidade em volta, e os caras não se movimentam para suprir essa comunidade. Graças a Deus aqui a gente tem uma visão diferente. Né? Aqui, igual eu te falei no começo aqui, semana passada veio família aqui, ó, pegar a cesta básica. Aqui, tem uma salinha aqui do lado, que é uma das salas da pastora, estava lotada de cesta básica. A criançada aqui pegou, todo mundo pegou. Graças a Deus, aqui tem uma abastança, sabe? Aqui, o pastor alimenta todo mundo aqui na nossa igreja, o pessoal não passa fome. O pessoal que está assistindo aqui é da nossa igreja, sabe? O pessoal não passa fome. Olha que benção. Aqui é assim. Então, o pessoal se alimentou e aí sobrou as cestas. Aí tá para chegar mais. Só que assim, a prioridade é a comunidade. Sim. Sim. É a comunidade. A associação que nós temos aqui é para suprir a necessidade da comunidade. Não é algo político. É para atender a comunidade. Porque o nosso pastor entende o quê? A igreja tem que cuidar do espiritual? Tem. Só que você não vai matar a fome com aleluia, glória a Deus. Você mata a fome com arroz e feijão. Verdade. Então, por que eu te fiz essa pergunta? Se talvez tivesse uma igreja com a visão que nós temos hoje, você não passaria tanta fome assim. Sim. Sim. Talvez esse cara não, né? Então é assim, não é escândalo, é uma realidade. Infelizmente. É uma realidade, cara, não tem essa. Que não deveria ser, mas não deveria. Então assim, o que falta em muitas igrejas, em muitos cristãos no Brasil, é esse lance mais humano. Solidário. Eu quero ser igual a Cristo? Vamos ser igual a Cristo. É verdade. Né? Vamos dar o pão. Porque não, assim, aqui, não é puxando sardinha, mas é o que a gente vive aqui na nossa igreja, né? ATR. Né? Quando eu era da Assembleia, eu já vi algumas coisas boas também de lá. Né? Tem uma associação lá também, na sede. Mas aqui, o que eu vi aqui, uma pessoa aqui da comunidade, não era nem membro da igreja. Ela veio com os 3 filhos pequenos. O pastor levantou uma oferta. Foi 1,5 barão. Compramos, suprimos a casa da mulher, pagou aluguel e tudo. Então, assim, falta no Brasil essa visão aí, né? Igrejas que têm essa visão comunitária. Por isso que eu te perguntei, se você tivesse uma igreja que tivesse essa visão, se você chegasse, né? Então, assim, isso que você falou é uma realidade, pô. Sim, exatamente por isso. É uma realidade. Eu fiquei tão decepcionado, Silas, de uma forma. Mas pô. Sabe, da onde eu esperava a mão, sabe? Sim. Da onde eu esperava a ajuda, uma palavra. E ele escarrou e cuspiu na minha cara mesmo. Você é louco. Cuspiu e falou que não ajudava vagabundo. Essas foram as palavras dele. Não, isso é totalmente errado. Isso aí. Então,
Agora, se fosse diferente, né? Se fosse realmente, se fosse... Eu fiquei, para ser sincero com você, fiquei com medo das igrejas. Mas pô, é. Meu pastor, quando aqui, ó, as pessoas chegam aqui e falam a mesma coisa. Aham, Meu pastor pergunta, mas tal igreja, por que... Pastor, eu tive medo aham, ou vergonha. sim. Ó, eu vou falar uma situação que aconteceu comigo. Eu me casei, foi em 2005, tive meu filho em 2006, tinha 16 anos. Novinho. Eu me casei numa época no ano de alistamento. Ano de alistamento, você não trabalha, ninguém pega, empresa nenhuma pega. Eu fui pedir uma cesta básica na época. Aham, Ó, preciso de uma cesta básica e tal. Não, beleza, levei. No mês seguinte, beleza. No terceiro mês, o cara me chamou de vagabundo. Eu não vou alimentar vagabundo. é. Entendeu? Eu ouvi isso aí. Entendeu? Por quê? Pelo fato de eu ser menor Aham, de idade, eu engravidei uma menina uhum, e fui pai novo. Então, vagabundo. O cara não entende que é um jovem que caiu e que precisa de um apoio. Não, o pessoal não entende. é verdade. Entende o quê? Que é um vagabundo, é um Isso aí. mendigo. Mas é a coisa também, meu pastor, que o próprio Deus permite para o nosso crescimento. Pro crescimento. Exatamente. Porque a gente não fica mal acostumado. É, Aquela coisa que, você quer sua bênção, então você vai ter que correr, meu, não espera por ninguém. aí é o aprender a andar de É o moto aprender, meu. na É o lama. aprender, não tem jeito. Você tem que ir pra cima, é o racha. Verdade. É o que a nossa igreja tá encaminhando para isso aqui. Uhum. Meu, ou você vai. É uma igreja independente. O nosso ministério é independente. O seu, o meu, o pessoal que está assistindo é independente. Uhum. Então, meu, é bem. Não se prende a essa... Não se prende. essa- Não se prende. Mas continua aí, assim, que já te cortei aqui, Bom, tá me então, perdoa. não, que paz. Eu tinha medo, porque eu vi diferente do que eu aprendi, É, meu, então. sabe? Eu falei, aonde que eu vim parar? Como que as igrejas aqui? Então, meu. Entendeu? Eu cresci aprendendo sobre amor, que a igreja tem que amar, a igreja tem que estender a mão. Sim. Eu cresci aprendendo que a gente tem que amar o próximo, independente de quem seja, da situação em que ele esteja, tem que amar. Então, aquilo ali me bateu de um jeito, cara. Isso é doido. Para você ter uma ideia, eu preferia 1000 vezes ter tomado uma bofetada de outra pessoa, de outra, sabe? Sim. Que não fosse da igreja, da onde eu cresci, da Você onde... reconheceu, o pai, o irmão, vou lá. Aham. E, meu, eu já tinha lido a palavra de Deus, já era pregador, né? Lá no Ceará eu já era pregador. Então, já cresci nesse conhecimento. E eu, tipo, eu tô no lugar errado. É. Entendeu? Então, simplesmente pelo fato de ter tido a infelicidade de ter encontrado essa pessoa. Aí eu fiquei, de fato, com medo de ir para as igrejas. As pessoas, eu me aproximava de algumas igrejas e as pessoas, eu continuava sendo visto como alguma coisa. Sim. E não como alguém. E às vezes a gente fica triste quando vê essas coisas, sabe? Fica triste quando vê. A gente, como igreja, a gente tem que entender isso aí. Tem que entender que a gente foi chamado para estender a mão. Sim, tem que né? ter a sensibilidade. Isso, tem que entender que a gente foi chamado para estender a mão e não para apontar, para jogar pedra, né? Para apontar o dedo. A gente não foi chamado para isso. Não foi. A gente foi chamado para estender a mão. E você vê as pessoas olharem diferente quando entra alguma pessoa diferente. Não todos, lógico que eu não vou generalizar, né, Silas? Nem todos, mas tem pessoas que olham com olhar diferente. Eu me aproximava de algumas igrejas e era visto assim, diferente. Já tinha uma barreira. Isso. Aí, quando isso aconteceu, cara, foi o Aí que você falou, não, esquece, não quero mais. Esquece, porque da onde eu estou esperando ajuda não vai vir. Não vai vir. Da onde eu estou esperando não vai vir. Aí, quando
já cheguei no ápice mesmo da sarjeta, Sim. sabe? Da lama mesmo, cara. Se eu morresse ali, ninguém nunca ia nem... Só a minha família lá. Indigente. Só a minha família mesmo, que já estava já nesse pensamento. Natan morreu, Natan, né? Sim. Já estava nesse pensamento. Então, se acontecesse bem, se não acontecesse bem também. Mas eu sempre, Silas, sempre, em todas as situações, eu lembrava do dia da promessa. Cara. Meu Deus do céu, meu. Lembrava do dia da promessa. É isso que mantém a gente de pé, né? Sim. Isso sempre me mantinha. Talvez eu não tivesse suportado se eu não tivesse convicção de que eu estava debaixo de uma promessa. Talvez eu já tive... Não, eu não te conto as vezes que eu pensei em tirar a vida, de verdade, sabe? Tirar a vida uma vez eu fui até o viaduto da Imigrantes. Sim. Né? Isso está no livro também. Tá. Eu fui para o viaduto para pular lá de cima, mas... Cara, quando eu lembro, sempre quando eu lembrava daquela promessa... Voltava. Sabe que a esperança voltava de novo. Não, eu vou suportar mais um pouquinho. Meu, era Deus, né? Era Deus que fazia a gente criar força da onde não tinha, sabe? Para continuar, para prosseguir. E, assim, a gente não encontrava só pessoas ruins. Tinha pessoas boas também que faziam com que a gente tivesse ainda um pouco de esperança, sabe? Ainda tem pessoas que vai lá, que leva comida. Tem uma galera top, né? Ainda tem. Você faz parte desse pessoal, né? De evangelismo. Que dá obra missionária, né? Aqui nosso trabalho mais forte é a associação, né? Esse lance de distribuir coisas para a galera. Isso aí salva vidas. Salva. Você não tem ideia. E a nossa igreja ela é aberta para as pessoas. A nossa igreja tem um lema. É uma igreja que vive o amor. Independente se a pessoa é preta, branco, nordestino, europeu, hétero, gay, lésbica, não tem nada a ver. A gente traz as pessoas para cá. Por que a gente traz? É uma igreja liberal? Não é uma igreja liberal. A gente traz o povo para cá que está ferido, está machucado, traz para perto, e quem faz a obra é o Espírito Santo. Sim, verdade. Aqui, na nossa igreja, tem relatos de pessoas que, pelo amor de Deus, não só aqui na EATR, na Assembleia tem, na Deus e Amor tem, na Renascer em Cristo tem. Toda denominação tem uma galera que realmente... Sim. Mas o trabalho aqui da nossa igreja, eu falo daqui porque eu sou daqui. É assim, nós temos esse projeto. Por exemplo, eu dou aula de música aqui. Dou aula de bateria. O maestro que estava aqui, ele dá aula de teclado e o Lucas, ele dá aula de voz. E aqui, não é só da igreja. Eu dou aula para menino da rua, da quebrada aqui, pô. Não faz essa acepção, né? Separação. Não tem. Só se for crente, não tem. Se tiver na igreja. Meu amigo, a casa de Deus. Isso aí salva vidas. Salva esse podcast aqui. Tem um monte de gente aqui que está sendo impactada com isso aqui, cara. Isso é. Semana passada a gente fez com o Riverson Viana. Que choveu de mensagem pra gente. Que é gratificante. Sim. A sua história aqui é uma história que nos faz pensar ainda mais e ter a certeza que a igreja tem que fazer o papel que o Estado não faz, que é cuidar de pessoas. Verdade. Cuidar de um morador de rua. Sim. Cuidar de uma pessoa... Famílias, eu tenho certeza, que o que mais você queria, embora você fale, eu tô com fome, mas se chegasse alguém lá e te desse um abraço, mano... Curava. Aqui tem relato aqui, obreiros, meus companheiros aqui, a gente fica no estacionamento lá fora, a gente abraça a cara na rua. Isso, cara, é incrível. A gente abraça, a gente é direcionado a isso. Aqui eu sou cooperador, é o que é o auxiliar de escala na Debrais. Aqui é o cooperador que fala. Cooperador, se você sentir de Deus,
vai lá e abraça o cara. Não interessa. Meu, a gente abraça o cara. O abraço ainda cura muita. Meu, o nosso ministro aqui, o Lucas, se você for ver a história dele, ele entrou louco na igreja. Muito louco, ele entrou muito louco na igreja. Voltou para a igreja. Eu tenho um menino aqui, nosso amigo Elton. O Elton entrou muito louco também. Loucão. Ele entrou na igreja, aceitou Jesus e Cristo transformou o cara. E até hoje é usado. Tá firme, toca aí no grupo de samba da igreja. É usado para levantar outras pessoas. E aqui, meu, a gente não tem esse negócio de, opa. Claro, a gente tem um cuidado. A gente tem um cuidado. Opa, se entrou um cara de frente, tem um cuidado. Sim. Cuidado, vigia. Porque aconteceu de um cara entrar aqui porque fez um assalto e se escondeu dentro da igreja. Mas graças a Deus a gente sempre tá. Mas sempre a gente percebe alguém que entra aqui e que quer um abraço. Um abraço, cara. Nossa, eu sonhava por um abraço. Tô falando pra você? Eu sonhava por pelo menos alguém próximo, sabe? Alguém perto. É um abraço. Por que acontece? Ontem uma irmã, acho que o nome da irmã Ivone, ela contou uma história aqui. Ela tinha epilepsia. Ela tinha crises assim nervosas. Ela falou que sentiu a cura, a libertação, um abraço da pastora Dani. Isso é muito sério. É um abraço, isso mano. É muito sério. Não de tem graça, você não... Mano, eu não te conheço, é o tal da coisa. Não te conheço. Você tá aqui, você vem numa igreja, pô, abraçou. Você espera um abraço de quem você conhece, não de quem você não conhece. É verdade. Você tá ligado? Então, o que acontece? Um abraço faz toda uma diferença. O amor, o amor puro, o amor genuíno cristão faz toda uma diferença. Faz. E a nossa igreja é conhecida não pelo quase do leão, é porque é uma igreja marcada pelo amor. Recolhe pessoas de fora, trata, limpa, transforma, discipula. Isso é muito bom. Meu, é surreal. Isso é uma visão de reino, né? Meu, é surreal. E se a gente não fizer a cartilha, você fica sentado 3, 4 meses. A pastora não tem dó, não. Senta e... É verdade. Não tem essa. Então, assim, você contando isso, fortalece a ideia do amor, do né? amor. Sim. E menos dogma. Sim, paradigmas, né? Para de coisinha. Eu acho que a igreja do século XXI tem que parar de se preocupar com muita coisinha. Isso não pode, não sei o quê, não sei o quê. E esquece de amar os caras, velho. É verdade. Não sou contra a doutrina, tem que ter a doutrina. Cada denominação tem que ter a sua, isso é fato. Que tá ligado aqui embaixo, tá ligado lá em cima, acabou. Só que, até pulando um pouco, o pessoal parece que se importa mais com isso do que com o amor. Sim. Você que agora tá pregando, anda em muitas igrejas pelo Brasil, Sim. você percebe isso por onde Sim. você passa? Até hoje, igual você falou, eu sofri algumas coisas. Por você ser nordestino, por você vir do interior, você sente esse preconceito até hoje? Sim, sim. Sinto. Nossa, é aquilo que eu te falei, Silas. A gente vive numa geração que se preocupa muito com a aparência. A aparência, né? Sabe? Com a aparência. E eu gosto de quando Deus me usa para surpreender Meu as Deus pessoas. do céu. Você foi lá na nossa antiga igreja lá, pelo amor de Deus. Eu sei o que eu tô falando, velho. Então, assim, a gente sente essa discriminaçãozinha, sabe? Essa coisa toda. Mas no dia que eu decidi, depois que Deus fez tudo, que eu vou contar como que aconteceu, depois que eu percebi que Deus tinha me dado uma identidade nova, Silas, eu falei para mim e para Deus, tudo que eu for fazer, eu vou fazer para ser melhor para Deus. Amém. Entendeu? Independente do que as pessoas pensem de mim, falem de mim, quem conhece o meu caráter é Deus, Silas. Não adianta, sabe? Não adianta você querer fazer jogo de marketing, não adianta, porque o meu caráter, quem conhece é Deus. Somente Deus e acabou. Então, assim, muitas igrejas, a gente chega por aí, aí você percebe no olhar das pessoas,
sabe? No olhar das pessoas, você percebe no tratar das pessoas com você. É somente Deus para fazer o que Ele fez na minha vida, sabe? Nossa, cara, lugares que eu vou por aí, você sabe que, mano, eu olho para onde Deus me leva hoje, aonde Deus me dá a oportunidade de ir hoje, e sempre que eu vou no púlpito e vejo que tem, sabe, pessoas, 500 pessoas, 300 pessoas, 700 pessoas, meu, eu fui lá no seu tio lá, no Pastor Marcos. Sim. Cara, foi a primeira maior multidão que eu preguei, foi lá. Lá em Lençóis? Sim. Pastor Marcos. Beijo, Marco. Deus abençoe. Meu primo. É seu primo, Pastor Marcos. Gente boa demais. Parceiro, né? Aquela voz dele de Pastor Natan. É, desse jeito mesmo. Ele é locutor, ele foi locutor. Mano, todo púlpito que Deus me dá a oportunidade de ir, me passa um filme na cabeça. Isso é bom. Mesmo que eu pregue todos os dias me passa o mesmo filme na cabeça. É como se Deus dissesse, lembra de onde eu tirei? Sim. Sabe? Aquela coisa, levanta, vai embora, mas leva a cama. Leva a cama. Meu, não é fácil. Passa um filme na cabeça, passa um filme. E a gente no passar do tempo, a gente vai amadurecendo com isso. A gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente sabe, crescendo espiritual, né? Sim. A gente sabe que enquanto você está em uma posição que não é muito visível, poucas pessoas vão querer se aproximar de você, mas quando você está num lugar de destaque, pessoas vão querer se aproximar não pelo que você é, mas pelo que você pode oferecer. Isso é. Né? Deus faz com que a gente crie dentro da gente essa maturidade, sabe? Começa a selecionar. Essa é a palavra, selecionar. Para não cair naquela coisa. Sim, hoje tem muito, né? Do bolinho, né? Eu tenho um primo também que ele quando estava no ápice dele, que ele chegou a pegar uma época de itinerância. Uhum. Meu primo Kleber Ribeiro. Eu acho que você deve ter conhecido ele também. Kleber Ribeiro. Ele começou a pregar bastante aí. São Paulo, Brasil. E fizeram uma proposta para ele num evento grande aí. Uhum. Um evento grande aí. Falaram para ele assim, você nunca vai pregar num evento grande porque você é preto, mano. Uhum. Meteram essa para ele. Sim. Pra eu te colocar lá, você tem que me pagar. Tem que dar um jeitinho brasileiro. Aí ele falou, mano, eu não vou porque eu não me corrompo. O negão também é peitudão. E não foi, velho. Não vai. Então, quer dizer, é aquilo que a gente tá falando. Pessoas ruins tem em todos os lugares. Só que, tipo assim, igual ele falou pra mim, negão, eu não perdi nada. Porque lá eles não vão pra adorar Deus. Sim, o propósito é outro, né? Meu dom não é pra bajular chefe de organização, mano. Meu dom é pra pregar, é ganhar almas. Então, assim, por isso que eu te perguntei, porque com certeza você passou uma pegada dessa aí. Sim, sim. É difícil, mano. Com certeza. É difícil. Não tenha dúvida disso. É uma parada top. É uma parada assim meio complexa, mas é aquilo. Agora, quem tem a parada enraizada, que acredita na promessa, não vai, mano. Não vai. Igual você, medindo e tal. Tá aí. Eu sei de onde Deus me tirou. Você tá entendendo? Cara, eu tenho e Deus faz lembrar. Sim, todos os dias. Deus Tem mês que eu prego 28 dias, 29 dias, direto. Mas se eu pregar todos os dias me passa esse filme na cabeça. Se é uma igreja pequena, se é uma igreja grande. Então, assim, é Deus fazendo com que me lembre que eu não saí por conta própria de lá. Eu precisei dele para ele me tirar de lá. Ele me mostrando e fazendo eu lembrar que se não fosse a misericórdia dele, Silas, eu tinha pulado daquele viaduto sem, sabe? Somente Deus que faz essas coisas. Então, quando fiz 92 dias, 3 meses e 2 dias. Na rua. Meu, hoje é assim, ó. Voando 3 meses. Mas para mim foi 1 ano. Meu sabe? Deus. Cada dia pior do que o outro. Quando você pensava que ia melhorar, as coisas pioravam. Doente,
quando a doença vinha, cara, eu nunca tinha ouvido falar, Silas, na palavra chamada albergue. Nunca. Sim. Eu não sabia o que era isso, cara. As pessoas me perguntam, por que você não procurava albergue? Eu não sabia. Não Matuto, sabia. menino, vindo do interior, sem Sim, informação nenhuma, não né? não sabia de jeito nenhum. Aí, quando foi numa noite, foi um pessoal lá levar comida, foi pela primeira vez. Eles nunca tinham ido lá. Levaram roupa, levaram comida, levaram um monte de coisa aqui, cobertores pra gente. E já tinha um senhorzinho que já tinha feito amizade, que ele estava lá. E ele estava lá por opção. Você encontra pessoas lá, Silas, a gente precisava. E um deles sentou do meu lado para conversar comigo.